a nossa mensagem de hoje tem por tema perdão na família. E a gente aprender com a família de Jacó, e mais especificamente com um dos seus filhos, que foi José, o grande líder no Egito, o que é perdoar de verdade. O poder de Deus num coração perdoador. Irmãos, a gente vive em dias que a gente ouve muita notícia ruim. Então, seria uma época para a gente ter o coração mais quebrantado, mais molenga, mais fácil de perdoar, ao invés de a gente deixar o nosso coração se endurecer mais. Eu tenho a impressão, não posso afirmar isso categoricamente, mas eu tenho a impressão que parece que o coração está endurecendo. E deveria ser a hora do coração amolecer, diante de notícias tão tristes que a gente recebe. E que às vezes acontece na nossa própria família, nos nossos amigos, pessoas próximas da gente. E aumentar a nossa capacidade de perdão. Há histórias da Bíblia, irmãos, que mostram para a gente um poder imenso do perdão dos filhos de Deus. Que não é apenas Jesus perdoando a humanidade na cruz, mas é José perdoando seus irmãos por terem vendido ele como escravo. Enquanto alguns queriam nem mesmo vender, queriam matá-lo. É Estevão perdoando as pessoas que tacaram pedra nele e o mataram. Enquanto ele estava sendo assassinado, apedrejado, Estevão pede a Deus que não impute sobre aquelas pessoas o mal que elas estavam praticando. E mesmo sendo apedrejado, a cara de Estevão não era uma cara de ódio, irmãos. Mas o testemunho diz que quando olhavam para Estevão, era como se vissem um anjo. E o cara estava recebendo pedrada. E o testemunho é verdadeiro, sabe por quê, irmãos? No meio dos apedrejadores estava o apóstolo Paulo. Ele não tacou pedra, mas ele segurou a capa das pessoas que tacaram a pedra em Estevão. E quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um discípulo de Paulo, que foi Lucas, o médico amado. E certamente esse olhar de anjo que Lucas retrata, foi o testemunho que Paulo deu a ele. Enquanto eu segurava a capa daqueles homens para apedrejarem Estevão, não havia ódio no olhar de Estevão. Era como se nós estivéssemos enxergando um anjo. É claro que nem todos somos tão perfeitos e tão bonzinhos como Estevão, irmãos. Não somos todos cheios do Espírito Santo como Estevão. Não somos todos virtuosos como José. Mas, irmãos, a gente não perdoa por coisa banal demais, pequena demais, carrega um ódio no coração imenso por coisas ridículas, desculpe aqui o termo. E a história, irmãos, do povo de Deus em Gênesis é uma história que mostra o que é o ser humano em queda no pecado, capaz das piores atitudes. Eu costumo brincar algumas vezes, irmãos, mas essa brincadeira tem parcela de verdade, ou é totalmente verdade, que eu digo o seguinte: meu irmão, minha irmã, se você gosta das intrigas do Big Brother, e você não gosta de ler o livro de Gênesis, meu irmão, precisa se endireitar a sua vida, porque quem gosta de intriga, irmãos, gosta do livro de Gênesis. Então, se você gosta tanto do Big Brother, leia Gênesis, irmãos, é muito melhor. As intrigas são reais, não tem ninguém interpretando, irmãos, se passando de verdade, não, é realidade. E mais, não são pessoas desconhecidas, é família, descendentes do mesmo pai, da mesma mãe, dos avós. E assim, irmãos, é a história da família de Jacó. E Jacó, ele veio a ser chamado depois de Israel. Daí vem o nome da nação Israel, vem do nome dele, de Jacó. Por que o nome dele era Jacó? Deus disse que daria a Abraão faria de Abraão uma grande nação. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Deus disse para Rebeca, mãe de Jacó, que o mais novo seria maior do que o mais velho. Que o povo de Deus, de qual viria uma grande nação, seria o mais novo e não o mais velho. O mais novo ali por questão de
um tempinho de nada. Mas Esaú nasce, e nasce atrás Jacó agarrado no calcanhar de seu irmão. Daí veio o seu nome Jacó. Jacó, aquele que segura no calcanhar, ou o usurpador, aquele que quer tomar o que é do outro. E isso aconteceu na vida de Jacó. Ele tomou o que era do seu irmão. O seu irmão, por ter nascido primeiro, tinha o direito de primogenitura, de filho mais velho. Um dia que o irmão dele tinha uma grande fome, e Jacó tinha feito uma comida, o irmão dele pediu: Jacó, me dá um pouco da sua comida. Jacó falou: se você me der a sua primogenitura, eu te dou a minha comida. Por isso que eu falei que é melhor que Big Brother. E aí Esaú falou: o que adianta eu ter a bênção de filho mais velho se eu morrer de fome? Me dá logo essa comida e fica com a primogenitura. Depois, quando Isaac já estava morrendo, tinha uma outra bênção a ser dada pelo pai. E a mãe, irmãos, quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, não tente usar de meios errados para fazer o que Deus quer. Se Deus falou que vai fazer uma coisa, Ele vai fazer e pronto. Mas Rebeca, não sei, ela acho que entendeu que ela deveria fazer alguma coisa, porque o chamado era Jacó e não Esaú. E ela resolveu o quê? O Jacó que tem que receber a bênção. Fora a questão de Deus ter dito que o filho mais velho, o filho mais novo seria maior que o filho mais velho, havia também, irmão, sabe o quê? Aquela velha questão que existe muito hoje em dia, e foi se repetir na família de Jacó, o preferencialismo entre filhos. Jacó era o queridinho de Rebeca, Esaú era o queridinho de Isaac. E aí então, Rebeca armou com Jacó para que ele fosse abençoado no lugar de Esaú. Eram gêmeos, mas eram diferentes. Esaú era peludo e Jacó era liso. E aí ele usa uma veste lá de pelos lá e bota uma roupa lá para ficar com o cheiro de Esaú. Tanto que Jacó fala, o cheiro, Isaac estava cego, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Passa a mão, de fato, sente o pelo, de fato é Esaú. E dá a bênção ao filho errado. Ou, segundo a vontade de Deus, o filho certo. Mas Deus faria da sua forma, não precisa a mãe e o irmão e o filho enganar o pai. Dali, Esaú jura seu irmão de morte, Jacó, e diz: quando meu pai e minha mãe morrer, eu vou matar Jacó. Jacó foge, filho de pai rico, mas ele foge sem um tostão no bolso. Seu travesseiro é uma pedra. Está ali o homem que enganou seu irmão, que enganou seu pai. E a gente vê a grande misericórdia de Deus, irmãos. Deus nos escolheu não porque a gente é bom. Deus nos escolheu porque Ele é misericordioso. Deus não salvou a gente porque nós somos os melhores. Deus salvou a cada um de nós porque Ele é o melhor. Nós não amamos a Deus primeiro, como diz a palavra, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o que acontece? Está ali Jacó dormindo com a cabeça numa pedra, não tem nada, fugindo para a casa do tio dele, já que a mãe disse: foge para a casa do seu tio Labão. E ali Jacó é abençoado. Jacó tem uma visão de uma escadaria que liga ele até os céus. Anjos sobem e descem para servir Jacó. E Jacó então vê ali a grande bênção de Deus. Jacó faz um voto com o Senhor. Jacó segue adiante em direção à casa do seu tio. Chega lá, ele se apaixona por uma das filhas do seu tio, por uma de suas primas chamada Raquel. Ele não tem nada para oferecer ao tio, segundo o costume da época, então ele fala que trabalharia de graça para casar com Raquel. O tio faz o acordo com ele e diz: você vai trabalhar para mim por 7 anos e ao final desses 7 anos te darei Raquel. O sogro enrola Jacó e ao final dos 7 anos dá a filha mais velha, que era Lia. Numa situação fenomenal, o irmão Jacó não reconheceu que tinha casado com a mulher errada. Em defesa de Jacó, eu acredito que devia estar escuro,
né? A mulher deve ter ficado. Vamos lá. Em defesa de Jacó. Eu creio que estava escuro, a mulher deve ter ficado com véu. Calada, casou com a mulher errada, de manhã percebeu que não era Raquel, mas era Lia. Reclama com seu sogro: o que você fez comigo? O sogro dele fala malandramente. O sogro dele, irmãos, que era tio dele, era Labão, mas a gente sabe muito bem que ele pode receber outro nome que além de Labão, ele pode ser chamado também de Lambão, porque ele fez uma lambança na família com as filhas dele. E ele, vendo que ele prosperava com o trabalho de Jacó, teve 7 anos de trabalho de graça de Jacó, ele pensou: vou dar uma filha. E ele falou: eu não podia dar a filha mais nova antes de casar a mais velha, então você vai trabalhar mais 7 anos agora por Raquel. Jacó agora recebeu adiantado, né, irmãos? Ele passou ali a lua de mel com Lia e imediatamente, uma semana depois, casou com Raquel. E já casado com Raquel, ele trabalhou 7 anos por Raquel. No final, ele acabou trabalhando 14 anos para ter a mulher que ele amava. A declaração, muita gente olha assim, irmãos, tá vendo aí a mulher tratada como propriedade? Irmãos, pode até ser, mas sabe o que eu vejo? Tá difícil achar homem hoje em dia, irmãos, que trabalha 14 anos sem salário pela mulher que ele ama. Então, irmãos, alguns podem procurar machismo, feminismo, qualquer coisa que eu vejo aí uma grande história de amor. Eu vejo um homem disposto ao máximo pela mulher que ele ama. E sabe o que a Bíblia diz? Eu vejo em Jacó uma das declarações mais poderosas de amor. A Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos por Raquel, e aqueles anos foram como por poucos dias, pelo muito que ele a amava. E aí, irmãos, eles casaram, Raquel não dava filho, Lia virou parideira. Lia tinha 4 filhos já, Raquel não tinha nenhum, e as irmãs viraram rivais, disputando Jacó. Elas passaram a disputar o homem, já não tinha mais ali a amizade de irmã, mas o que elas tinham eram rivais disputando o marido. A Raquel não podia dar filho, pegou e a serva dela que o pai tinha dado disse: tenha filho com a minha serva no meu lugar. Jacó foi lá e mandou 2 filhos na escrava. Aí passou a ter 6. Nesse momento Lia parou de ter filho. E ela pensou assim: minha irmã agora está com 2 filhos por causa aqui do meio da empregada. Vou pegar a minha empregada também. Jacó, faz filho nela. Jacó foi lá, mais 2 filhos na escrava. Jacó agora já tinha 8 filhos. Depois que fez mais 2 filhos na escrava de Lia, Lia voltou a ter filho de novo, e ela teve mais 2, foi para 10, e aí ela teve uma menina, que Jacó tem uma filha também, e ela parou de dar à luz. Raquel, então, engravidou, e deu à luz a José, e depois ela engravidou novamente, deu à luz a Benjamim, e ela morreu logo após o parto. O que acontece, irmãos? Jacó já teve um péssimo exemplo na família dele, porque ele era o queridinho da mãe, e o irmão dele era o queridinho do pai. Imagina então a situação dele agora. Ele era velho, porque quando José nasce, possivelmente Jacó já deveria ser até avô do filho mais velho, que era Rúben. E sabe, né, irmãos, como é que o rapa de tacho é, né? O rapa de tacho, quando vem ali, o pai e a mãe já têm a idade para ser avô, aquilo ali é um filho que é igual neto. José era o queridinho, era filho da sua velhice, e era filho da mulher que ele amava. Se tornou o queridinho. E aí Gênesis 37, versículo 1 ao 4, a gente vai ler alguns trechos aí, diz o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó.
Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, perceba que o texto diz aí, irmãos, Israel, o texto está bem claro, irmãos, a Bíblia não fica fazendo rodeio, a Bíblia não fica fingindo que os homens daquela época, os homens de Deus eram perfeitos. Hoje é que na igreja o pessoal quer dar uma de perfeitinho e fingir que é mais santo do que realmente é. Na Bíblia não tem isso, irmãos. Os erros estão ali revelados, bem claros. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, esses outros filhos aí, irmãos, são os 10 filhos, que não são de Raquel, não está incluso aí o Benjamim, que era o caçula. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Odiaram quem? José. E o pai, irmãos, além de amar mais José, olha que lambança Jacó fez. Além de amar mais José, ainda botou o José para ser o fofoqueiro. O José tinha um papel de ver a besteira que os irmãos estavam fazendo e contava para o pai. E se você ler na Bíblia, irmãos, você vai ver que era muita, para usar um outro termo aqui, né? Era muita M, irmãos, que os filhos de Jacó faziam. Muita. Então o que José tinha era história para contar. E José, irmãos, por outro lado, era o filho perfeitinho. José, irmãos, na nossa visão pecadora, chega a ser um cara chato. O cara é santo demais. O cara é perfeito demais. A Bíblia não aponta um defeito, irmão, de José. A gente sabe que José tinha pecado porque o único homem sem pecado é Jesus Cristo. Mas a Bíblia não revela um pecado desse homem. Então os irmãos tramaram contra José, venderam José como escravo. José foi parar no Egito, depois de passar por um longo tempo como escravo, e por uma série de histórias que eu não vou contar aqui agora, né, irmãos, porque a gente não tem tempo para isso, leia lá em Gênesis. José decifra sonhos na prisão, e é chamado por Faraó, e ele decifra os sonhos de Faraó de 7 anos de fome, 7 anos de fartura. O Faraó chama então José para ser seu segundo no posto de poder, e seu administrador de todo o Egito. E José faz o Egito prosperar. Num tempo dos 7 anos de fome, seus irmãos vão até o Egito procurar comida, já que o Egito, pela administração e visão que Deus havia dado a José, se torna o único lugar que tinha alimento em abundância. Nisso aí, José faz uma grande artimanha, prende seus irmãos, não revela que ele é José. Os irmãos acharam que ele já tinha morrido até por aí como escravo, ou como qualquer outra coisa que pudesse ter acontecido. José perdoa seus irmãos, a gente vai ver depois um pouco mais. E lá em Gênesis 50, já no final do livro de Gênesis, Gênesis 50, quando Jacó morre, e José é um homem muito poderoso no Egito, e a família toda tinha sido levada para o Egito, os irmãos de José, eles pensam o quê? Agora que nosso pai morreu, é a hora que José vai se vingar da gente. É agora, meu irmão, que a lenha vai queimar. Agora que o sarrafo vai descer sobre o nosso lombo. E lá em Gênesis 50, 15, 22, os irmãos dele não param de inventar mentira, irmãos. O pai não falou nada, porque o pai tinha certeza que José tinha perdoado. Diz assim em Gênesis 50, 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou.
Por que José chorou, irmãos? Porque ele já tinha perdoado seus irmãos. Alguns porque tinham a intenção de matá-lo, outros porque o venderam como escravo no Egito. Quando eu disse aqui no começo, irmãos, que a gente precisa tomar vergonha na cara e perdoar, é porque a gente está vendo aqui um cara que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E passou a adolescência dele como escravo. Já parou para pensar? Eu fico pensando nos nossos adolescentes que estão passando parte da adolescência pelo coronavírus e não conseguindo ter a vida de adolescência com maior liberdade que o adolescente tanto quer. Agora pare para pensar, por ser vendido pelos próprios irmãos, você perder a adolescência como escravo. José chorou porque ele já tinha perdoado seus irmãos. José é muito diferente da maioria de nós. José é cheio do Espírito Santo, temente a Deus ao máximo, entende que o nosso Deus é perdoador, e perdoa tal como o nosso Deus perdoa, e não vai ficar carregando mágoas, por causa de coisas tão banais, pequenas. José chorou. Versículo 18, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Perceba o que é o perdão, irmãos. Olha, além de perdoar os irmãos, diz o seguinte, eu ainda vou sustentar vocês aqui no Egito. Isso que é perdão, irmãos. Irmãos, mas perceba o que José disse aqui. Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês planejaram todo esse mal contra mim, diz aí o versículo 20. Mas Deus transformou o mal em bem. Irmãos, isso aí revela o que é a expressão poderosa do perdão. O perdão é uma manifestação poderosa do amor. O perdão não é esquecer o que aconteceu, o perdão é viver como se tivesse esquecido. Muita gente fala assim, não, se perdoou mesmo vai esquecer. Meus irmãos, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Uma mulher que perdoou o adultério do marido, um marido que perdoou o adultério da esposa, não tem como esquecer, irmãos. O perdão faz como que a pessoa viva como se aquilo nunca tivesse acontecido, mas esquecer não esquece. Alguém pode dizer assim, então perdão não é tão perdão assim, pelo contrário, aí é que mostra como o perdão é poderoso, é você saber tudinho que a pessoa fez contra você, e mesmo assim você amá-la como se nada tivesse acontecido. Isso é muito maior do que esquecer, irmãos, porque eu esqueci, apagou da minha mente, foi, legal, vou viver agora e o que aconteceu? Não aconteceu nada, eu não sei, toco o barco, vida que segue. Agora, a pessoa sabe tudo o que aconteceu. Um irmão que sabe que os seus 10 irmãos o venderam como escravo. José, irmãos, não está jogando na cara dos irmãos dele em momento algum. José só está lembrando os irmãos dele o seguinte, que acharam que ele não perdoou. Vocês planejaram mal contra mim, isso está bem forte na minha consciência. Mas o que eu sei é que Deus é maior do que todo mal, e enquanto vocês planejavam mal contra mim, Deus que é maior transformava esse mal em bem, fazia com que muitas vidas fossem salvas. E assim, irmãos, na nossa vida familiar, nós somos imperfeitos, mas nós devemos buscar um aperfeiçoamento. E assim desfrutaremos do melhor. Abrir o nosso coração para o fato que somos pecadores, tendenciosos a nos machucar e a machucar os outros. Refletir nessa mensagem, irmãos, e perceber que Deus está nos dando respostas para curar o nosso coração, para tratar o nosso coração, mas essas respostas nem sempre são agradáveis.
Deus revela para a gente o mal que há no nosso coração, para que a gente busque o perdão e para que a gente perdoe quem nos fez algo de mal. Todos aqui nessa história têm consciência do mal que foi feito e eles precisam lidar com isso. Só existe, irmãos, uma família perfeita. E essa família se chama Pai, Filho e Espírito Santo. É a única família que há inteireza, plenitude, que se complementam perfeitamente, que um concorda com o outro, e um não exalta a si mesmo, mas um exalta o outro. Quanto a nós, irmãos, nós somos pecadores que se uniram e formaram uma família. Nós somos filhos de famílias que são a união de dois pecadores. Tinha tudo para dar errado, mas Deus resolve manifestar a sua graça. O texto aqui, irmãos, diz que esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as servas, mulheres de seu pai, servas de Lia e Raquel, que foram dadas também como mulher a Jacó, pelas próprias esposas. E trazia mais notícias deles a seus pais. Israel amava mais José do que a seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Fez uma roupa bonitona aí para José, o ódio dos irmãos aumentaram, diz o versículo 4. Quando viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele pacificamente. Qual o grande problema que há aí, irmãos, na história? O grande problema é que Jacó, sendo pai de 12 filhos, escolheu ter o queridinho. Deus está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, tome cuidado em ter filho queridinho. Você pode disseminar um grande mal na sua família, como aconteceu aqui. Você pode jogar seus filhos uns contra os outros. Irmãos, eu falo isso aqui com maior facilidade, né? Embora eu sou suspeito, porque a minha filha, a Maísa é minha filha queridinha, os irmãos sabem disso, né? Que a Maísa é minha filha preferida, né? É a queridinha do papai, e todas as outras coisas mais. Só que, irmão, só tenho ela, né? E para você que tem 2, 3, 4, 5, tome cuidado, irmãos. O que isso pode provocar dentro da família? Diz aqui a palavra que os irmãos odiaram José. Por que odiaram José? Porque eles amavam o pai. Mas é interessante, irmãos, que o erro não era de José, o erro era de Jacó. Mas Jacó ocupava um lugar que eles também queriam ocupar no coração do pai. E não ocupavam. Odiaram o irmão. E não podiam falar com ele de forma pacífica. Mas aí vamos lá, irmãos. É um erro terrível de Jacó. Mas esse erro não justifica também o erro de seus filhos. Não justifica eles chegarem ao ponto, irmãos, de, apesar da imperfeição do pai, em ter um filho mais amado, de venderem esse seu irmão como escravo. Diz aí Gênesis 37, 18, 27, acompanhe comigo aí, irmãos, eu vou ler rápido aí, acompanhe aí na tela. Gênesis 37, 18 a 27. De longe eles o viram José, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. A intenção de alguns era o que, irmãos? Matar José. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador, porque José tinha sonhos, irmãos. E José conta os sonhos, também, né? Tinha que contar mesmo, né? Mas eu acho que foi uma grande bobeira que ele deu. E o sonho dele era o seguinte: eu tive um sonho, pai. A estrela, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E isso aconteceu no Egito. Mas Jacó fala para José, então você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos
vamos nos prostrar diante de você? E aí os irmãos falaram, lá vem o sonhador, aquele que diz que nós vamos nos rebaixar diante dele. Os caras já estão com ódio do irmão. O irmão ainda vem dizer que teve uma visão que ia todo mundo se reclinar diante dele. E aí, vamos lá, versículo 20, venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas, diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em quem vai dar os sonhos dele. Mas Rúben, o mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida. Rúben, de certa forma, mas é o único que não está envolvido na venda de José. Só que Rúben errou em não tomar uma atitude rápida. Versículo 22, Rúben disse mais, não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Rúben, em vez de tomar uma atitude logo decisiva ali na hora, estou levando. Rúben falou para jogar num buraco. E pensou, vou bolar uma ideia. Irmãos, tem coisas que se a gente não fizer na hora, a gente só ficar planejando, a gente vai planejar e nunca vai fazer. Tem gente que não trabalha porque só está treinando, se preparando. Meu irmão, se você não começar a trabalhar, cara, não vai estar preparado nunca. Faça o que tem que ser feito. Estou falando isso para mim mesmo, né, meu? Isso aqui eu erro direto. Mas logo que José chegou, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, Judá, irmãos, é o grande patriarca da tribo de quem, irmãos? De onde quem veio da tribo de Judá? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o que? O leão da tribo de Judá. Aí percebam aí, irmãos, o grande patriarca da tribo do Senhor Jesus, o que ele disse? O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão. Que isso? Vamos matar nosso irmão? Não, irmão, vamos vender ele como escravo. É irmão nosso. É sangue do nosso sangue, é filho do nosso pai. Vamos matar irmão? Meu irmão, se você vê Big Brother e não leu Gênesis, está perdendo, meu irmão, o melhor do Plim Plim. É nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Irmãos, percebam o seguinte, o que um filho, o pai ou a mãe comete um erro de ter um filho queridinho, mais amado. Primeira coisa que você precisa perceber é um erro do pai e da mãe. Mas, uma vez que aquele pai e aquela mãe ama aquele filho queridinho, mas não quer dizer que não ame você. Seu pai e sua mãe estão cometendo uma grande falha. Mas o que você precisa se lembrar é que você tem que honrar pai e mãe. E apesar de não ser o queridinho, você também é amado. Só que como pecador, eles estão falhando. Isso aqui ensina também, sabe o que, irmãos? A gente tem que tomar cuidado com coisas pequenas no relacionamento familiar. O que desencadeou o ódio dos irmãos por José? Eles já sabiam que o José era o queridinho. Mas quando o pai deu aquela roupa bonitona de grife, é como se fosse assim, irmãos, os 10 filhos de Jacó, mais velhos, tinha tudo xing-ling. Jacó vai lá e dá um iPhone para o José. Só José tinha iPhone. O resto tudo era made in China. Comparando aqui mais ou menos, né, com o nosso tempo. E isso aí, irmãos, desencadeou o ódio. É como se fosse o seguinte, o ódio está ali dentro, mas agora o combustível já tinha se espalhado pela casa, só faltava a faísca. E a faísca vem. Tome cuidado com coisas pequenas.
Coisas pequenas não tratadas, elas crescem e se tornam grandes tragédias. Outra coisa, os filhos de Jacó tomaram uma atitude de momento, eles não refletiram bem, eles não passaram nenhuma noite, um tempo maior ali, irmãos, foi aquela coisa de supetão. Tome cuidado com atitudes não pensadas, atitudes importantes tomadas no calor do ódio do momento, mas que podem marcar pela vida inteira. Está aqui uma atitude tomada pelo ódio do momento, mas que marcou essa família por anos. Aliás, por todas as épocas. Lembre-se o que diz na palavra do nosso bom Deus, Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Abra o coração, irmãos, para perdoar. A palavra perdão nem precisa aparecer a palavra perdão, mas ela precisa estar nos atos. Eu diria, irmãos, que dentro da família nós precisamos perdoar constantemente, e nem sempre a palavra perdão aparece, mas a atitude mostra que nós relevamos muita coisa, que nós nos perdoamos. Outra coisa, nós queremos viver num ambiente familiar de amor, paz, harmonia, felicidade extrema, e a gente está aqui refletindo sobre família. Se tudo anda bem, nós queremos que melhore ainda mais. Se tudo anda mal, a gente quer que Deus restaure. Só que um dos grandes equívocos, e que a gente já ouviu isso várias vezes, tenho certeza que os irmãos já ouviram isso várias vezes, mas a gente corre o mesmo erro sempre, é esperar pela atitude do outro. Quando diz a palavra do homem que dois bicudos não se beijam, né? A palavra do ser humano, é porque cada um está fazendo bico de ódio, mas nenhum vai lá e toma a atitude do amor. Sempre espera. E sabe o que acontece quando ninguém toma uma iniciativa? O fracasso vem na família. A derrota vem na família. Que eu estou falando aqui de família, irmãos, envolve também amizade. Aqui é relação de irmãos, então envolve família só de irmãos, envolve pai e mãe, envolve família de mãe solteira, de pai solteiro, envolve amigos que convivem muito tempo juntos. O não tomar iniciativa, irmãos, de nenhum dos dois tomar iniciativa, sempre esperar um pelo outro, é derrota na certa. Uma das coisas que eu lembro muito forte, irmãos, teve uma época que eu jogava vôlei, eu nunca fui bom em nada, mas sempre tentei de um monte de coisa, mas graças a Deus também nunca era o pior, também tinha isso de bom, não era o melhor, nem era o pior, mas eu lembro no vôlei que tinha aquela coisa, sabe quando tem dois jogadores assim, a bola vem no meio entre os dois, e fica um faz assim, o outro vai e faz também, aí quando você vê que o outro fez, você recua a mão, só que o outro viu que você fez e ele recua também, e a bola vai cair no meio dos dois e ninguém pega a bola. A gente falava, o time adversário, quando isso acontecia, falava, deixa que eu deixo. Às vezes na família, deixa que eu deixo. Quem precisa tomar atitude? Sempre esperando pelo outro. Quem precisava acertar essa história? Jacó, os 10 filhos, José, um esperando pelo outro. Os filhos de Jacó não tomaram a iniciativa para ir com o pai e tentar resolver essa questão desse preferencialismo dele com o José, mas tomaram a atitude para vender o próprio irmão como escravo. Não tomaram a atitude para sanar o problema que tomava a alma deles, que enchia o coração deles de ódio, mas tomaram a iniciativa para o mal. Irmão, se a gente é capaz de tomar a iniciativa para o mal, por que não tomar então a iniciativa para o bem? Por que não clamar a Deus? Por que não orar? Por que não se revestir de misericórdia? Mas, irmãos, a gente vê que isso houve com José. Enquanto os irmãos dele não tomaram a iniciativa de se acertar com o pai, com o erro que o pai tinha, José, quando recebe os irmãos no Egito, ele toma a atitude para acertar as coisas com seus irmãos. E José é bem claro no texto que a gente já leu: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Vocês planejaram o mal. Vocês se voltaram contra mim, e se eu estou aqui foi porque Deus foi misericordioso.
Se eu estou aqui não foi por causa de vocês, mas foi porque Deus me fez bem. Mas ainda que seja Deus que tenha mudado a história de José, irmãos, José perdoa seus irmãos. O fato de ter recebido misericórdia e bondade de Deus, irmãos, não faz José pensar assim, o Eterno está comigo, Deus está comigo, então Senhor, já que o Senhor é comigo, desce a lenha sobre aqueles 10 filhos de Jacó, vem com seu chicote poderoso, acaba com a raça daqueles camaradas. Mas o que a gente vê na história é o seguinte, irmãos, uma pessoa boa de coração, como José, o que ele queria de fato era reconciliação com seus irmãos. Mas José também queria testá-los, para ver se alguma coisa havia mudado no coração daqueles homens. José, sendo um homem de Deus, ele não se sentiria completo, irmãos, carregando ódio, rancor, amargura no seu coração. Você, como homem e mulher de Deus, você não vai se sentir bem completo enquanto você carregar ódio, rancor, amargura no seu coração. Deus está aqui para te libertar, irmãos, desse peso imenso que você carrega. Pense no perdão de José, então pense no porquê eu e você não podemos também perdoar. E Deus quer uma atitude nossa nessa noite para nos libertar do mal que a gente carrega na nossa própria alma, no nosso próprio coração, irmãos. Eu não creio que é desejo de um filho de Deus querer viver em contendas, querer viver em inveja, querer viver em ódio, rancor. José só experimentou plenitude de alegria quando perdoou seus irmãos. José já era rico, José era bem sucedido, José era o segundo homem mais poderoso do Egito, e como o Egito era grande potência, irmãos, José era o segundo homem mais poderoso da terra. Mas ainda faltava algo no coração daquele homem que tinha tudo, faltava a reconciliação com seus irmãos. Ele amava aquelas tralhas, irmãos. José só tinha tranqueira de irmão, e eu fico vendo assim, meu Deus, como que o Senhor é bom, o Senhor chamou esses caras para ser os patriarcas do povo de Deus, esses 10 caras que venderam José, irmão, sabe o que eles são? Eles são os grandes patriarcas de Israel, os patriarcas das 12 tribos, a gente tira aí José e Benjamim, os outros 10, e o cara que falou assim, não vamos matar, vamos vender, da descendência dele nasceu Jesus Cristo, irmãos. Olhe como Deus é misericordioso. Deus poderia olhar para esses 10 e dizer assim, cara, desisti, vou chamar outros camaradas aí, para poder fazer deles uma grande nação. Com esses aí, os caras vendem o irmão. O poder perdoador de Deus estava sobre José, irmãos, e esse poder está sobre nós aqui nessa noite, para reconciliação plena, para a gente parar de massacrar o nosso coração com ódio, com as nossas imperfeições. Irmãos, sabe por quê? Uma coisa que a gente precisa olhar, nós temos o hábito de só enxergar os defeitos. Os 10 filhos de Jacó viram o defeito de seu pai e miraram em José. José é o problema. Se a gente elimina José, não tem mais filho queridinho. Possivelmente, irmãos, com a morte de José, Benjamim deve ter virado filho queridinho. Aliás, virou, né? Não mudou muita coisa. Mas o que acontece, irmãos? O que eles precisavam ter na mente, sabe o que era? Ainda que Jacó cometesse o grande erro de amar mais a José, Jacó amava todos os seus 13 filhos, os 12 homens e a menina. E quando, na sede de ciúme, irmãos, o ciúme, a possessividade, te cega, nos cega e nos leva a atitudes insanas, loucas, que destroem a nossa vida e destroem a vida de quem nos cerca. Esse ciúme doentio que eles criaram também pelo pai deles, fez com que eles não enxergassem que ainda que Jacó cometesse um erro, Jacó os amava.
Irmãos, leia toda a Bíblia e você vai ver que Jacó nunca foi um pai negligente. Jacó sempre foi um paizão para todos aqueles camaradas. Jacó cansou de corrigir erro de seus filhos e proteger seus filhos das lambanças que eles faziam. Não passava pano para fingir que não aconteceu nada, ele corrigia seus filhos, os repreendia, os disciplinava, e Jacó os amava. Só que, irmãos, tomados pelo ódio, os 10 irmãos de José focaram tanto em ódio contra José, que eles esqueceram de amar Jacó. Possivelmente, irmãos, a gente tenha focado tanto no ódio contra alguém, que a gente esquece de amar quem nos ama também. Mas, irmãos, essa história aqui, ela revela uma reviravolta também, uma transformação naqueles 10 filhos de Jacó. Eu acho que pegar a tragédia da vida e as tristezas, a gente pode crescer e tirar algo de bom. Quando eles foram até o Egito, esses 10 irmãos que venderam José para comprar comida no Egito, Jacó lhe monta uma trama e diz que eles eram espiões. E ele segura um dos irmãos, Simeão, e fala para ele, pergunta para eles como é a família deles. Eles falam: nosso pai está lá, nosso pai já é idoso, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, é só vocês mesmos? E eles falam: não, a gente tem mais um irmão que está lá, é um caçula, mas é o filho da mulher que meu pai amava, nosso irmão, um dos nossos irmãos morreram. Mentira, né, irmãos? E está o José na cara deles ali, né? E seria grande a dor para o meu pai, perder o nosso irmão também. E José monta toda uma artimanha dizendo que eles são espiões e diz o seguinte: olha, um de vocês vai ficar preso e só libero ele quando esse mais novinho vir. E o tempo foi passando, Jacó segurando, porque perdeu José, Simeão está preso. Ele pensa o seguinte: vão levar Benjamim, eu vou perder José, Simeão e vou perder Benjamim. Mas a fome aumenta, eles têm que ir até o Egito, e eles falam: não vamos ser aceitos se não levarmos Benjamim. E eles levam Benjamim. José, ele faz uma outra artimanha, e ele coloca um copo muito importante para ele, na bolsa de Benjamim, e diz que, chega lá, homens à ordem de José, diz: vocês roubaram, o nosso mestre tratou vocês tanto bem, e vocês roubam ele. E os irmãos falam: se um de nós roubou, que ele seja morto, ou escravizado. E eles abrem todas as bolsas, e o copo estava na bolsa de Benjamim. Quando prendem Benjamim, eu diria o seguinte, irmãos, é a hora que Judá, o irmão que disse assim: vamos vender, é a hora que parece que o DNA de Jesus Cristo lá do passado, Jesus Cristo nasceria muitos anos depois, mas é a hora que parece que a característica da tribo de Judá, do grandioso descendente que Judá teria, a característica do Filho de Deus, do Filho de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo, parece que veio sobre o grande patriarca. E eu quero, para a gente fechar essa história, irmão, Gênesis 44, 18, 34. Sei que o horário está avançado, mas a gente não pode ficar sem perceber o que está nesse texto. Gênesis 44, 18, 34, 34 diz assim: quando então prendem Benjamim, José ainda não se revelou, eles não sabem quem é José. O versículo 17, Gênesis 44, versículo 17, ele diz assim: mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas, o homem em cuja mão foi encontrado o corpo, esse será o meu escravo, os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio
Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Percebam Judá dizendo, irmãos, acerca de Benjamim: Judá é filho. Ele está falando acerca do irmão caçula. O pai dele o ama. É o único filho da mãe, de Raquel. Versículo 21. Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais verão o meu rosto. Jacó disse: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, repetimos a ele, aliás, José disse que se não viesse com o mais novo, nunca mais visse o rosto dele. Então eles tinham que voltar com o mais novo. Versículo 24. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Simeão tinha ficado, irmãos. O que Jacó está dizendo praticamente é o seguinte: olha, a maior tristeza para mim é se esse garoto morrer. Já parou para pensar 9 irmãos ouvirem isso? Se esse aqui morrer, vocês vão amargar a minha vida. Eu vou descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Versículo 30. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura, porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante do meu pai, dizendo, Judá disse para Jacó: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos, porque como poderei voltar ao meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. A gente vê, irmãos, o seguinte: como que houve um amadurecimento nessa família. Aqueles que disputaram o amor do pai a ponto de odiar o irmão, aquele que disse: vendamos o nosso irmão e não matemos ele porque é sangue do nosso sangue, ele está dizendo aqui agora que eu seja um escravo. É um filho dizendo: sabe o que, irmãos? Eu não sou tão importante para o meu pai como Benjamim. Esse garoto é muito mais importante para o meu pai do que eu. Mas eu estou disposto a ser um escravo, para que meu pai tenha de volta o filho que ele tanto ama. Lembra da parábola do filho pródigo, que o filho mais novo foi lá, gastou tudo, e o filho mais velho só reclamou com o pai porque ele perdoou? Judá se coloca aqui como verdadeiro irmão mais velho. Que a desgraça caia sobre a minha vida, que eu me torne um escravo no Egito, mas a última coisa que eu quero é levar mais essa dor ao meu pai.
Mas por amor ao pai, eliminaram o filho queridinho do pai. E agora Judá está disposto a eliminar a si mesmo, para que o pai dele não tenha maior dor. Porque o conceito familiar, irmãos, não é esperar que os outros façam. A gente faz o que é melhor para a nossa família, mesmo que os outros não estejam fazendo. A gente se sacrifica um pelo outro. É a hora que Judá se torna digno, embora pela graça ainda, né, irmãos? Mas ele alcança um pouquinho de dignidade de ser o patriarca da tribo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Judá um dia se colocou à disposição para ser escravo no lugar de Benjamim, o irmão dele, o mais velho, colocou-se à disposição de ser escravo no lugar de seu irmão mais novo. Um dia Jesus veio ao mundo, e ele é o nosso irmão mais velho verdadeiro. Ele se tornou escravo, para que cada um de nós fôssemos livres. Mas na história, irmãos, do nosso grande Pai, o Pai perfeito, Jesus é o melhor filho. Jesus é o filho que só lhe dá prazer, que só lhe dá alegria, mas é Ele que é o filho massacrado, para que os filhos imperfeitos que somos nós já alcancemos perdão e misericórdia. Jacó não era um pai perfeito como Deus, então ele queria Benjamim de volta. Ele queria José, que era o filho perfeito. O nosso Pai, Ele enviou o Filho perfeito, para que o seu Filho perfeito resgatasse os filhos adotivos imperfeitos, que somos nós. Irmãos, pare para pensar nessa história. Pare para pensar em Judá, que se coloca para ser escravo, porque ele sabe que seu pai amava mais Benjamim do que a ele. E naquele momento, sabe o que Judá pensa? Não estou nem aí, se que eu não sou o queridinho do meu pai. Eu não estou nem aí que meu pai prefere o Benjamim. Eu amo meu pai, eu quero o melhor para ele. Então eu me sacrifico pelo meu pai. Se Jacó estivesse lá, irmãos, tu acha que Jacó deixaria uma coisa dessa? Jacó jamais permitiria um dos seus filhos se sacrificar por ele, mas Jacó não estava lá. Mas Judá fez o que ele tinha que fazer. José tem plena consciência do mal que os irmãos fizeram a ele. José está forte na consciência dele, quando ele foi lançado no buraco. José era o melhor filho. José se tornou o melhor homem no buraco. José desceu ao fundo do poço e ele era o melhor homem no fundo do poço. Vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. Ele é o melhor escravo na casa de Potifar. A patroa quer se deitar com ele, quer transar com ele, mas ele é um escravo que poderia se revoltar, mas ele continua servo pleno de Deus e ele recusa a mulher do chefe. A mulher do chefe então mente e José vai parar na prisão. José na prisão era o melhor homem da prisão. José tinha a chave das celas e não fugia, ainda que estivesse preso inocentemente. Lá ele revelou os sonhos do padeiro-chefe, do copeiro-chefe, que se esqueceram dele. Aliás, o copeiro se esqueceu dele, o outro morreu. E depois foi decifrar os sonhos de Faraó. E sendo um homem poderoso no Egito, perdoou os miseráveis de seus irmãos, que fizeram ele perder a adolescência como escravo. Ele viu seus irmãos crescerem também com a dor que isso causou. Judá já não era aquele homem imaturo. Judá agora está disposto a ser um escravo no lugar de Benjamim, para o bem de seu pai. Deus é o restaurador de famílias, irmãos.
E assim esses 12 homens se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Israel, da qual veio o nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestou o maior perdão ao mundo. Feche seus olhos nessa hora e fale: é você e Deus. Existe algum ódio grande no seu coração? Ou talvez não seja um ódio tão grande, mas você carrega uma amargura muito grande contra alguém. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui também, para a gente encerrar louvando. Fale com ele nessa hora. José era só um homem, semelhante a nós. Não era Deus, não era perfeito, era pecador. Mas se ele foi capaz desse perdão, e isso trouxe uma alegria imensa à vida de José, e José foi instrumento para restaurar toda a sua família. O que ele não pode fazer por você também, irmãos? O nosso Deus está aqui. Ele quer limpar o seu coração desse peso. A gente não precisa perguntar a Deus se devemos perdoar ou não. A ordem já foi dada, perdoe. O que você pode fazer nessa hora é o seguinte: peça a Deus perdão. Outra pergunta: filhos, você tem amado seu pai e sua mãe a ponto de se sacrificar por eles, tal como Judá aqui se dispôs? Você está pronto? Você é quem, filho? Filho, o Senhor diz para você, filho, ainda que seu pai já tenha partido para a glória, ainda que seu pai e sua mãe não estejam aqui entre vocês, e se você não teve um bom pai, uma boa mãe, alguém que cuidou de você, alguém que te ajudou, filho, você está tomado pelo ódio, pela ganância, quer tudo para você. Você é aquele Judá que se dispõe a vender José, porque está com ódio no coração. Você é o Judá que quer eliminar algo da vida do seu pai, para que o centro seja você, para que você ganhe todas as coisas, para que você tenha todas as vantagens. Ou nós aqui somos o Judá, que está disposto a escravizar a sua vida para colocar um sorriso no rosto da sua mãe e do seu pai. Quem é você, filho? Deus diz para você, filho, você é o filho de Jacó que trouxe tristeza ao coração de seu pai e de sua mãe, arrancando o que é precioso deles. Ou você é o filho que está disposto à escravidão, a pagar o preço terrível em favor de pessoas que te amam? Você só quer ser amado? Ou você está disposto também a amar? Você só quer ganhar, ou você está disposto também a perder? Lembre-se que no reino de Cristo, aquele que perde a sua vida é o que ganha. Quem somos nós como filhos? Quem somos nós como irmãos? Quem somos nós como amigos? Quem somos nós como pais? Deus santo e maravilhoso, transforma o nosso coração, liberta-nos de todo o peso, liberta-nos, ó Pai, da amargura, liberta-nos do ódio. Oh Deus santo, nos transforma por completo, restaura vidas, Senhor. Faz de nós filhos segundo a Tua palavra, segundo o Seu mandamento. Honra seu pai e sua mãe, para que seus filhos se prolonguem na face da terra. Quem somos nós, aproveitadores que só queremos ganhar? Ou somos generosos, prontos a doar o melhor de nós, por quem nós amamos? Oh Deus santo, liberta-nos nessa noite, Pai maravilhoso. Nos encha do Teu Espírito, nos faça novos filhos, novos pais, novos amigos, novos irmãos, à semelhança de Jesus Cristo. Liberta-nos do egoísmo, liberta-nos do ódio, liberta-nos, ó Pai, de não enxergarmos o amor que nos é dado, de só colocarmos no alto o defeito
que se manifesta e não valorizarmos a virtude. Ensina-nos a amar, ó Pai. Ó Deus Santo, que o Teu Espírito Santo nos batize com amor nessa noite. Um batismo de amor que faça cair a cegueira, as escamas dos nossos olhos e nos coloque na verdade, na luz diante de Cristo. Aquele que sabe o que é ser filho, que sabe o que é ser pai, que sabe o que é ser irmão. Nos assemelhe a Cristo, nos aproxime dele, Pai, no poder do Teu Espírito Santo. E continua a completar a Tua obra em nós, ó Pai maravilhoso. Transborda-nos de Ti. É a nossa súplica. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso e eterno de Deus, nosso Pai, as doces consolações, a comunhão perfeita, o fruto, a plenitude e os dons do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo eleito de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Digamos juntos, amém. Glória a Deus.